Quero deixar registrado aqui para você a importância do trabalho da criança interior. Vou falar aqui com vocês alguns pontos importantes para você prestar atenção. Opa, eu preciso olhar para minha criança. Um dos pontos mais importantes, eu acho que é o fundamental, a gente precisa reconhecer que existe uma dor aí dentro de você. Olhar para o nosso passado, para as nossas histórias, para aquilo que nós vivenciamos na nossa infância, faz toda a diferença. Reconhecer que a criança, ela tem a sua vulnerabilidade, ela tem a sua fragilidade, ela não tem aquele aparato emocional como nós adultos, que muitas vezes passamos por situações desagradáveis e nós nem sabemos o que fazer. Então, imagina a criança. Então, reconhecer essa dor, aceitar que existe um passado, sim, com feridas, com mágoas, com culpa, com arrependimento, com tristeza. Essas emoções e sentimentos fazem parte de toda a sua estrutura, de todo o caminhar que faz você ter hoje o que você tem e a forma como você lida, que é um outro ponto também que nós vamos observar que são os padrões de funcionamento. A criança, ela vai lidando com histórias, elas são situações que ela vai vivenciando, e de acordo com a forma como ela lida, corresponde, responde, reage a essas situações, vão trazer para ela um padrão de funcionamento, um padrão de se comportar diante das situações. Então, é olhar de uma maneira também onde ela pode reconhecer determinadas situações e reações para poder realmente, né? Opa, tem esse padrão aqui que ele me protege, ele me ajuda, mas também traz algumas disfuncionalidades nas relações afetivas. Um dos pontos também que a gente vai trazer é curar relacionamentos feridos. Às vezes você teve uma história difícil com seu pai, com sua mãe, com os seus irmãos, e aí é uma forma de nós trazermos esse passado, olhar de uma forma diferente e ressignificar. Não tem como a gente mudar o passado, mas a forma como a gente vai lidar com a situação, ter uma visão diferente e ressignificar isso dentro da gente. Então, às vezes, liberar o perdão, ressignificar uma história, eh, trazer um olhar mais humano para os pais, para os irmãos, né, e buscar curar essas feridas da infância, buscando também a questão da autoaceitação, do autoconhecimento, dessa questão do perdão ou do auto-perdão, para que a gente possa olhar, né, para que a criança, né, seja acolhida e o adulto venha olhar para esses pais de uma forma muito mais humana, reconhecendo o real desses pais. Nós também vamos resgatar a inocência e a alegria. Como que a criança, gente, ela tem muito desse lugar da inocência, da espontaneidade, da criatividade, e que diante das histórias que nós vivenciamos na nossa infância, e a gente vai crescendo, né? Como que isso vai se transformando em, em repressão, porque nós vamos vivenciar de acordo com aquilo que o outro quer que a gente viva. Então, nós vamos transformando ali naquela forma, né, naquele modelo, né, que o outro quer que a gente seja ou que a gente deva se comportar de determinadas formas. Então, essa inocência, a espontaneidade, a sensibilidade, a empatia, a inocência, né? Eu falo que a criança ela é muito criativa e às vezes no mundo adulto nós temos que resgatar essa criança, porque a gente precisa muito da criatividade e mais ainda, gente, do bom humor. Criança saudável é uma criança bem-humorada, né? Então ela vê, né, tudo um momento ali para rir, para brincar, para usar a criatividade, né? Qualquer ponto ali para ela é importante. A gente vai também trabalhar a questão da reconstrução da autoestima, né, desse lugar que onde o outro, né, começa com um olhar muito do outro na nossa infância. Você é chata, nossa, você fala demais, menina, você é muito birrenta. E a gente carrega, né, o adulto vai carregar isso pro seu crescimento. Nossa, eu sou chata mesmo, não, eu sou uma pessoa birrenta. Nossa, realmente eu sou difícil mesmo.
Então, esse lugar, de reconhecer: "Opa, eu não sou tão birrenta assim". Não, eu realmente me posiciono, eu dou minha opinião, né, então, alimentar essa autoestima, resgatar essa autoimagem e ressignificar também essas frases. Você não é uma pessoa chata, mas talvez alguma coisa ali que você fez, né, alguém não gostou e falou que você é chata, tá. Então a gente também vai trabalhar aí essa questão da autoestima, né, de nutrir aquilo que é seu. Trabalhar também a questão da força interna e da autonomia. Sim, todos nós temos um poder interno e que vai com que a gente venha caminhar com as próprias pernas. Então, a autonomia, ela faz parte também do cuidado com a criança interior, porque isso vai proporcionar em você muito mais a independência, a autonomia, o poder e a autoridade de caminhar com suas próprias pernas, sem ter que depender ali de todo mundo, sabendo, tá, gente, que nós somos seres interdependentes. Nós dependemos das pessoas. Eu dependo do médico, eu dependo de um fisioterapeuta, eu dependo do psicólogo. Nós dependemos das pessoas. Mas a partir do momento que eu tenho consciência da responsabilidade sobre a minha vida, eu tenho essa autonomia e esse poder e autoridade para caminhar com as minhas próprias pernas. E nós vamos trabalhar também, né, essa integração da criança, do jovem, do adolescente, de tudo aquilo que nós vamos vivenciar, porque nós chegamos como se fosse um quebra-cabeça. E ali, através das histórias, nós vamos montar esse quebra-cabeça, sabendo que sempre vai faltar algo, porque a gente ainda está vivendo. E nós vamos ainda passar por diversos processos, né, de autoconhecimento. Então, essa integração para a cura, ela é importante, tá? E a gente vai montando ali todos ali os acontecimentos da sua infância, daquilo que você vivenciou, e passando, né, cada situação de situações, né, desagradáveis, difíceis que você passou, para que você, dentro desse tempo de trazer a cura para a sua criança ferida, saber da sua autoridade, saber do processo de autonomia, você possa ser livre emocionalmente. Porque o adulto traz, né? Quando nós trabalhamos esse lugar da criança ferida, o adulto se posiciona. E adulto tem a ver com responsabilidade e liberdade. Tá vendo como é que é importante trabalhar aí a criança interior ferida? Todo ser humano tem uma criança ferida dentro de si. E a partir do momento que nós olhamos para ela, reconhecemos toda a sua história, tudo aquilo que ela vivenciou, o adulto ele fica muito mais fortalecido. Então, olhe para a sua criança interior. Saiba que ela é muito importante para a sua caminhada no mundo adulto. Um beijo no seu coração.